Bom dia, Simar. Bom dia, Juliana. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje venho apresentar a nossa proposta de projeto, tá, detalhado para área de lazer e fachada da casa, tá, o quintal como um todo, ok? E eu sempre começo a nossa apresentação pelo fotolevantamento, né? O registro fotográfico que a gente faz no dia da visita, da medição, para poder analisar e justificar as ações e as decisões de projeto com base, né, no que foi visto no local. Bom, na fachada aqui a gente pode observar, né, um item a resolver, que era essa casa de gás. Ficou um puxadinho, um negocinho pequenininho. Então, na minha proposta, né, eu estou tentando trazer ele como um elemento vertical para a fachada, aumentar, criar uma torre com isso aqui, tá? E tirar proveito aqui, né, desse pórtico em granito, dessa laje superior em granito e esse pequeno espaço aqui para trazer um revestimento de destaque, ok? Na fachada da casa a gente tem lá em cima, né, esse revestimento aqui dos dois lados, o que não dá um arremate na mudança da pintura para o revestimento, né, não tem, aqui fica uma aresta viva, uma quina, não é muito interessante, não harmoniza tanto com a fachada, tá? É um detalhe também que a gente observa. Antes de vocês comprarem o terreno no fundo, né, o espaço que a gente tinha para a piscina era esse, e ficou decidido de que a piscina não ficaria aqui, mas sim próximo à área gourmet. Então, tentar dar uma reutilização para esse espaço, no caso, quebrar aqui, né, essa piscina na altura do chão para não ficar esse degrau, e na parte funda aqui da piscina a gente criar uma cisterna, tá? Para poder aproveitar essa impermeabilização, isso aqui que já existe, ok? A proposta é manter essa cascata, tá? E nos revestimentos aqui em meia altura, né, até a altura do muro, permanecer. Somente remover essas duas faixas que ficam para cima na fachada, né, que aparece lá para a rua. Depois vai ser embasado e justificado. Okay? Nessa lateral aqui a gente precisa de um telhado para cobrir o veículo de vocês, tá? Somente aqui, ó, da aresta da casa para frente até o final do muro, de divisa com a vizinha da esquerda. No fundo aqui nós temos esse novo terreno que foi adquirido, portanto a piscina vai passar aqui, né, para o lado esquerdo aqui, para se proteger do sol. A gente já pode ver que tem uma sombra aqui, como o sol é muito intenso, a nossa alternativa vai ser proteger essa piscina do sol e não expor, tá? Para que vocês possam ter mais momentos na piscina, sem necessariamente ficar exposto ao sol, tá? E ao fundo, de frente para o terreno, de frente para quem chega, a gente criar uma edificação, os dois pavimentos que comporte todo o programa arquitetônico que vocês me solicitaram, que é uma área gourmet confortável, com um lavabo, uma escada para subir e em cima uma academia, um estúdio de música. Além disso, eu também quis prever uma forma de acesso para manutenção dessas máquinas de ar-condicionado que já são as da casa, e mais as máquinas que acrescentaremos, né, para academia, para estúdio de música e área gourmet, ok? Proteger de alguma forma criar um armário aqui ventilado para esse aquecedor, né? E criar uma área onde possa se pendurar roupa sem ficar exposto, né, para a área de lazer. Aqui novamente, ó, essa quina viva aqui não é muito legal, a gente pode virar com a textura aqui nessa parte superior. Na parte inferior a gente pode deixar com esse revestimento, depois a gente pode fazer um pergolado aqui, alguma coisa para sentar aqui, tá? Próximo ao portão. E no fundo aqui, mais uma vez, né, essa porta da sala que não pode ser aberta em dias de chuva, então criar uma cobertura nessa porta da sala para que a gente possa abrir essa porta em dias de chuva e ainda assim manter a casa fresca. E isso aqui é o meu grande desafio de projeto, né? A nossa vizinha aí, abençoada, colocou uma janela, ela tem um afastamentozinho de 1 metro ali para o nosso muro, o correto seria até 1,5, mas mesmo assim devassaria a privacidade aqui da piscina, da área de lazer. Então isso aqui é um grande desafio para que a gente possa
bloquear essa visão dela e criar também uma visão bonita para nós, não somente que ela tire a privacidade, mas que nós aqui, né, por dentro, tenhamos uma bela visão e não um caixotinho com uma janela que de vez em quando vai passar uma senhora ali. Então, buscar uma alternativa que crie privacidade tanto para vocês quanto para a vizinha, sem perder, claro, o apelo estético, ok? Quando aquele outro vizinho lá já não tem muito o que fazer, ele é bem distante, né? E se a gente levantar tudo também nessa altura toda, a gente acaba ficando muito enclausurado visualmente, não só em ventilação. Ventilação a gente resolve com um artifício aqui que eu já vou explicar qual é. E no demais, essas janelas aqui são janelas de banheiro, então as pessoas não vão ter muita visão para cá, não é uma janela baixa, né, que a pessoa possa se debruçar. Porta da cozinha aqui, janela da cozinha, é aqui a lavanderia. Na minha proposta, essa lavanderia volta a ser lavanderia, a gente tira o lavabo que existe dentro da lavanderia e passa ele para dentro da área gourmet, tá? Então aqui a gente vai fazer a remoção disso aqui, ou deixar como um simples banheiro de funcionários, tá? De prestadores de serviço, enfim, um banheiro extra na casa, mas ele não seria utilizado como banheiro da área gourmet, porque essa área aqui é uma área técnica, uma área onde a gente pode pendurar uma roupa, mesmo tendo uma visita, ok? Bom, essas são as fotos, certo? Eu vou passar agora aqui para o projeto em fotorrealístico, mostrando as fotos de como esse projeto vai ficar, tá? E depois eu passo para o 3D, onde eu manuseio esse 3D, ok? E vou justificando aí, explicando as ações. Bom, a casa do gás, que era baixa, né, passa a se tornar uma torre. A gente cria duas portas, é um desafio para o nosso marceneiro aí, incompensado, tá? Com tranca, e ela toda furadinha, ventilada. E nesse compensado a gente coloca o revestimento, que pode ser um porcelanato marmorizado, assim como o padrão que vocês já utilizam na casa, reveste tanto a porta quanto essa casa toda. E essa casa ela passa na altura do muro e a gente coloca um granito em cima para ter o mesmo arremate que o muro. Eu selecionei um trecho pequeno, coloquei uma iluminação de piso, tá? E nesse trecho eu entrei com um travertino que já é presente na casa de vocês, então eu busquei muito preservar a identidade que vocês já têm, sem criar um aspecto carnavalesco com milhares de revestimentos diferentes. Então eu busquei trabalhar com o que já temos na casa para amarrar essa identidade, e quando você olha para o portão, você entra na casa, entra na área gourmet, para onde você vai, você sempre tem algum traço desses elementos que vocês já têm, que eu acredito que transpareça a personalidade de vocês na arquitetura. Então trazer, né, esses itens que vocês adotaram na casa, tá? Removi o revestimento lá de cima para trazer uma estética mais limpa, tá? Coloquei dos dois lados da janela iluminação lá em cima, e em todo o beiral a gente esconde, tanto o beiral quanto o telha, encosta por trás da calha, né, com um lambri, tá? Que pode ser em alumínio para não dar manutenção, pode ser em madeira para trazer um elemento mais natural, desde que pareça madeira, tá? Um lambri fininho, a gente tem um acabamento bem legal. Quanto ao tipo de material, como você já tinha me dito que não gostaria de tanta manutenção, o alumínio tem um preço mais elevado, mas ele atende muito bem, tá? No portão eu trabalhei com um portãozinho branco, para também trazer um equilíbrio aqui, né, com essa torre de marmorizado. Rodapés em granito preto, tá? Criei uma iluminação que acompanha aqui esse elemento vertical inclinado aqui, essa laje superior do portão, tá? Para tentar trazer essa iluminação aqui, né, para o portão à noite ficar bem destacado. Então a luz aqui vem de cima e da lateral para o portão, e para a parte do travertino ela vem debaixo do chão com os potes blindados, ok? Enquanto a torre ali fica mais discreta, mas sem perder a elegância ali no nosso porcelanato marmorizado, ok? Lembrando, tem furos aqui para ventilação, a gente não pode enclausurar esse gás. Bom, quando a gente passa para o interno da casa, né, eu demoli a piscina. Na parte aqui onde era mais funda, a gente pode preservar uma cisterna embaixo, tá? Preservei a posição que vocês já possuem de pontos de iluminação, mantive o revestimento até essa meia altura aqui, só removi o revestimento de cima.
Toda a fachada, tanto a interna quanto a externa, quando a gente dá uma boa aproximação, a gente pode ver, tá? É em textura de pedras naturais, impermeabiliza bem a casa, tem uma excelente durabilidade e é um revestimento super refinado. Você precisa de um pintor de excelência para aplicar, mas não acredito que seja problema. Se precisar, eu posso recomendar alguém, tá bem? Mantive a cascata que vocês já possuíam, então eu fiz aqui uma pequena fonte, né? Criei um espaço aqui no chão para essa água da cascata cair, recircular e subir aqui para a cascata. Então eu mantive essa parede da cascata, os acabamentos da cascata, para poder essa água poder cair aqui nesse pé aqui e a gente criar uma fonte aqui para vocês poderem sentar, receber uma visita que não é tão íntima, que não vai adentrar a casa, uma sala de espera ou um canto para tomar um café, para ler um livro à tarde, né? Para confraternizar que seja, mas um espacinho logo na entrada da casa, um espaço bem confortável, um espaço zen, com uma cobertura em policarbonato, perdão, desculpa, eu não trabalho mais com policarbonato, é só o hábito da expressão, uma cobertura translúcida, uma cobertura em vidro temperado laminado, com uma película térmica para amenizar em dias de calor, tá? E um conjunto aqui, né, de um sofá e 2 poltronas, ou 4 poltroninhas com uma boa mesa de centro, alguns puffs aqui, City Garden, né? Vocês me comentaram pessoalmente que tinham a fruta do milagre, que quando você come ela tudo fica doce, eu acho que é milagre, né? Eu coloquei 2 vasos com milagre aqui nessa entrada, então o milagre já começa logo assim que a gente passa pelo portão, tá? Mantive aqui essa casa de máquinas existente como uma casa de máquinas para bombear essa água aqui dessa cascata e também dessa cisterna para bombear para cima da casa. Então aqui fica servindo ainda como uma área técnica. A gente só trabalha com uma portinha de veneziana de alumínio. Tá? Rodapés aqui em revestimento, tá? Revestimento similar aí a um travertino, mais um porcelanato, algo um pouco mais em conta, que combine com a linguagem do travertino que vocês já têm na casa, que combine com a madeira, combine com a fibra sintética que eu trouxe aqui, tá? Com a madeira ou o alumínio que simula madeira, tá? Um telhado inclinado, forrado aqui para poder botar o carro embaixo, tá? Logo aqui nessa entrada, conversando com a linguagem do telhado da casa, tá? Por mais que aqui seja um telhado metálico tipo sanduíche, é uma estrutura mais leve, mais rápida, mais dinâmica a construção, mais eficiente inclusive, porém ela é uma cobertura diferente da de cima da casa, então esse forro simulando madeira acaba trazendo, né, uma comunicação entre as coberturas. Quem olha de baixo, no nível do observador, a gente continua tendo, né, uma conversação. E quando a gente vai ao fundo da casa, né, deixa eu ver se tem na outra foto aqui aparece, né, ó, a gente tem aqui, ó, um muro em elementos vazados. Esse elemento vazado se chama cobogó, tá? É o cobogó modelo bandeira, ok? Assentado em uma base de alvenaria, mais uma vez com a iluminação aqui de piso, de baixo para cima, para de noite trazer uma atmosférica cênica. Então essa é a visão aqui de frente para quem chega, tá? E a jabuticabeira em um belo e grande vaso vietnamita, tá? Um vaso de muito bom gosto, muito requinte. A jabuticabeira aqui plantada nesse vaso bem de frente, tá? Ao lado da porta da sala, um lugar também de contemplação, uma árvore bonita, tá? Outro detalhe importante de se observar, ó, eu criei uma cobertura em vidro aqui, né, com película térmica acima da porta, que permite que vocês abram essa porta em dias de chuva, sem chover lá dentro, a não ser que seja uma chuva com muito vento, mas traz uma proteção a mais para a sala, tá? Bom, virando aqui a foto, né? Essa parede de cobogó, que eu já tinha falado na foto anterior, né? Ela resguarda uma área técnica ali atrás, onde vocês podem pendurar uma roupa mesmo em dia de visitas. Vocês têm ali o acesso para a cozinha, o acesso para a lavanderia, mais resguardados em relação à área de lazer, tá? E virando aqui para a área de lazer, ó, o revestimento bege antiderrapante, né? Que vem desde o portão, atravessa aqui por trás dessa parede, vai lá atrás nessa área técnica que a gente tem, mas ele para aqui na transição para um deck da piscina, né? E nesse deck da piscina para o acesso da área gourmet, tá? Essa piscina, eu trabalhei com ela em boas dimensões, se eu não me engano eu fiz 6,5 por 3, tá? Tendo 2,5 por 2,5 aqui a parte
internamente, né, a parte de bancos. Então você entra aqui, você tem um banco contornando, é um local para sentar, relaxar, conversar. Pode ter uma mesa central para apoio, uma mesa de inox aqui, se assim vocês preferirem. E a parte funda do tanque de nado, né, mais próximo ao chuveiro. Alguns vasos para decoração, tá? A princípio falando apenas da parte da piscina. Eu tenho aqui uma casa de máquinas apenas para a piscina, com a cascata caindo dessa casa de máquinas na parte funda da piscina. Essa casa de máquinas com revestimento, mais uma vez, no travertino, que a gente já está utilizando. Vocês comentaram comigo que não gostariam de manutenção, que não gostariam de gramado, não gostariam de jardim, nada que pudesse, né, gerar bicho, né, qualquer lagarta, camaleão, abelhas. Então eu busquei alguma coisa mais simples, um jardim de vasos que não gere essa manutenção, tá? Trabalhei com algumas espécies aqui. Eu tenho a bananeira de jardim, que dá uma florzinha, a manutenção dela é bem baixa, as helicônias. Eu tenho aqui uma, se eu não me engano, é a Xanadu, é um filodendro, tá? Tenho aqui também um pau d'água, são plantas de baixíssima manutenção, mas que traz um toque de verde, tá? Voltando ao revestimento, eu tenho travertino lá no fundo, né? Tenho um revestimento que conversa com o travertino aqui, que vai até a frente, dá a volta até aqui por trás da piscina por uma questão de manutenção. Eu tenho um deck em madeira natural aqui, que vai lá até o chuveirão, até a casa de máquinas, e a conversação entre a piscina e a área gourmet. Eu tenho mais uma vez o porcelanato marmorizado aqui, nessa parede de fundo, o mesmo porcelanato que a gente tem lá na frente, na casa do gás, que a gente tem lá já aplicado hoje, né? Na área do que vai ser o pergolado. Eu tenho novamente aqui os vasos vietnamitas, só fazendo um adorno, uma decoração. Eu tenho travertino nas colunas desse muro, que vai ter outra foto que vai mostrar bem, tá? E falando no gourmet, né, que é a nossa estrela principal, eu tenho uma grande porta de correr, deslizante, que abre e integra essa área gourmet com a piscina. Em dias de festividade, essas espreguiçadeiras podem sair daqui, a gente pode colocar mesas aqui para muitas pessoas, né? Botar vários jogos de mesa aqui. Eu tenho um bom espaço aqui entre o gourmet e a piscina, suficiente para poder colocar mais mesas em uma eventualidade de festa, no Natal, no Ano Novo, no aniversário, caber mais gente aqui, tá bem? Eu tenho essa cobertura de vidro que protege aqui a porta da sala, ela vira e protege também a porta da área gourmet, para num dia que não esteja calor de ar-condicionado, vocês poderem abrir essa porta e aproveitar a temperatura ambiente de maneira mais harmônica, sem ficar uma divisão, né? Então a gente consegue abrir isso aqui bem interessante, tá? E lá em cima eu tenho um vidro até meia altura, um vidro fixo, e janelas acima para ventilar a circulação e a área da academia. E mais uma vez estamos lá, né, com esse telhado com um elemento madeirado que pode ser o alumínio, né, mas conversando com o telhado da garagem, com o telhado da casa, tá? Quando eu venho aqui para o canto das plantas, né, e olho para a nossa visão oposta, né, a gente tem aqui a porta da sala, a janela da suíte lá em cima, os ar-condicionado bem escondidinho lá atrás, tá vendo? Eu tenho aí essa cobertura que cobre a porta da sala, cria uma passarela para a gente poder circular por aqui e vir para a parte da área gourmet também, tá? No gourmet eu tenho aqui uma grande ilha com local para sentar, a churrasqueira de bancada a gás, a pia, né, nessa churrasqueira. Eu tenho um buffet ao fundo, eu tenho uma grande TV com uma prateleira com adorno em cima, uma mesa para 6 pessoas, bem confortável, com um pendente, uma iluminação em cima. Aqui um painel em marcenaria com a porta para acesso do lavabo e a escada para subir, tá? Vou voltar aqui, olhando para o lado oposto, eu tenho aqui uma torre quente, né, lá atrás da ilha, né, micro-ondas e forno. Eu tenho bastante armário, eu tenho uma geladeira bem confortável, um filtro de água, um depurador, né, que vocês disseram que dentro da casa faltou, então eu trouxe isso aqui para essa área, então vocês têm um local para poder ter uma água filtrada, pode encher uma garrafinha aqui e guardar na geladeira dentro de casa. E eu tenho um cooktop aqui nesse fundo e um armário de despensa, tá? E olhando aqui no lado oposto, né,
Aqui a casa de máquinas, mais uma vez com aquela nossa porta em compensado, revestida com o nosso porcelanato marmorizado, né? A piscina mais alta que o chão foi um pedido de vocês. Eu recomendaria colocar ela mais baixa, mas se ela for mais alta assim, a gente pode pensar em botar uma borda iluminada, alguma coisa, tá? E a estrela aqui, né, dessa área, nós temos um telão de LED de 105 polegadas, são 2,5 metros de largura, se eu não me engano, eu já te passei o orçamento, tá? Eu tive que fazer colunas por fora do muro para poder elevar essa altura e manter esse muro firme, tá? Então a gente já tem colunas no muro, ciente, porém a gente vai dobrar a largura delas e pular com elas para fora. E como elementos estruturais, robustos, marcantes, optei por marcar eles também em pedra no nosso travertino aí que a gente tem em todo o projeto, tá? E elementos vazados. O seu muro hoje está até essa altura aqui, tá? Então eu entrei, né, com as colunas no projeto e levei elas até a altura que a gente precisava, que é mais ou menos o nível de topo da janela da nossa vizinha aí, que tira a nossa privacidade, né? Fiz uma cinta superior de amarração nesse muro de fora a fora, uma coluna em cada ponta, tem uma outra que fica aqui, né, lá no final, encostado no muro do fundo, tá? Então tem uma que fica aqui à direita, duas aqui no meio e 3 lá. Nessas duas aqui eu fiz uma iluminação e coloquei o nosso telão outdoor aí de LED, que pode ficar exposto ao tempo, tá? E fiz esse mosaico em cobogó bandeira, tijolinho vazado, para que a gente possa trazer privacidade sem perder a ventilação. Então o vento consegue atravessar e eu tenho essa privacidade. Eu utilizei o mesmo cobogó nessa parede aqui. Caso vocês optem, a gente pode colocar até um portãozinho para bloquear o acesso ali da cozinha e da área de serviço, o local onde pode se pendurar uma roupa, tá? Mas a princípio eu deixei aberto aqui. Imagino que, como vocês mesmos disseram, a casa é mais família, e acho que para família a gente não precisa se preocupar com esses detalhes, é só colocar pro ladinho, pro cantinho ali, que não vai dar para se ver a roupa pendurada, tá? Só quem for lá mesmo que vai acabar vendo, mas como são só vocês, eu acredito que não há problema, a gente não precisa desse portão aqui delimitando essa passagem, ok? Olhando para a nossa área gourmet, mesa para 6 lugares, novamente, buffet, televisão de 85 polegadas, uma senhora televisão, tá? Ou 75 ou 85, salvo engano, tá? Escada revestida em granito, tá? Bancada revestida em granito, aqui com a ilha em granito, né? E a bancada lá em granito. Optei por utilizar um granito mais em conta, vocês usaram tudo em nanoglass na casa de vocês, né? Mas aqui eu estou optando por trabalhar com branco Itaúnas escovado, é uma opção super resistente, sendo devidamente impermeabilizado, não tem problema nenhum com manchas. É super elegante, ela é escovada, ela tem um toque muito interessante, então acredito que vocês vão ser muito felizes com essa escolha desse revestimento. Deixa eu puxar aqui que a foto está cortada. Só um segundo, peraí. Aqui. É uma opção super elegante, é um granito nacional, ele é resistente, ele é bonito nesse acabamento escovado, ele é muito, tá muito em alta, tá? E aí, ó, mais uma vez, eu trouxe aqui, ó, o revestimento que vocês já usam, tá? Que vocês já têm na casa, o que eu tirei da fachada, né? Eu vi que vocês têm umas caixas aí, ó, coloquei ele no balcão, coloquei ele no outro balcão lá também, tá? Trabalhei com tom de madeira e tom de branco, uma coisa bem elegante. Aqui dentro, nessa parede do fundo, eu trouxe a mesma textura da fachada, traz um calor, traz uma textura, traz um relevo, tá? A escada e as bancadas, até para a gente ter um pouco mais de racionalização, economia, a gente usar esse branco Itaúnas escovado, tá? Não permanecer com nanoglass. Aqui, ó, a construção do gourmet, 17 centímetros aqui, um degrau mais alto do que o deck, para a água da piscina evitar voltar lá dentro, tá? Na parte aqui, ó, de cocção, a parte da cozinha, ó, um forno e o cooktop, a torre quente, né? Uma geladeira, tudo embutidinho aqui, bem bacana. Uma coifa, tá? Depurador, fogão, churrasqueira, pia. Eu não coloquei, mas se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui uma calha úmida pequena aqui, só para o gourmet também, tá?
Uma cozinha bem completinha dentro das características que vocês me pediram. A vista da cozinha, ó, mostrando que daqui da churrasqueira dá para assistir o telão, o posicionamento foi estratégico, tá? É uma bancadinha bem confortável, a área modesta aqui para pia, mas é uma bancada bem confortável, bem grande, dentro das medidas das normas, tá? Um painel aqui em marcenaria com uma luz indireta que fica ali saindo pelo lado da porta. Aqui uma porta de correr camuflada para a gente acessar o lavabo, tá? A vista aqui da bancada, tá? O nosso lavabo todo revestido, o teto embaixo da escada e a parede da porta revestida em marcenaria, enquanto a parede do lavatório e a parede de frente para quem entra no revestimento que vocês já têm, tá? Utilizando mais uma vez o branco, como na bancada, branco Itaúnas escovado, tá? Um espelho, uma iluminação acima da bancada. Passando para o pavimento superior, a academia, com aquela multi-estação do vídeo referência que tivemos, um banco multifuncional para fazer exercícios de perna aqui também, né? Uma bicicleta, um armário para vocês poderem guardar alguns itens aqui que são úteis, grampos, presilhas, coisas que de manutenção, um óleozinho para máquina, um paninho para uma limpeza, qualquer coisa, vocês têm aqui em cima, tá? Podem guardar também aqui umas barras proteicas, pode guardar um shake, alguma coisa aqui em cima, tá? Um whey protein, uma creatina, tem um lugarzinho para vocês guardarem as coisas de vocês e de manutenção. Eu fiz um painel em marcenaria que faz essa virada, aqui a gente tem um grande espelho para vocês poderem fazer o exercício de frente para o espelho, né? Os exercícios de barra, de halteres, de pesos soltos, né? 2 steps aqui também para que vocês possam usar. Optei por fazer uma iluminação simples, um teto tabicado, com pintura preta para criar essa atmosfera mais academia, né? Luminárias tubulares de sobrepor, bem simples de se instalar, bem simples de manutenção, bem simples de trocar, que atende muito bem a iluminação e ainda assim traz esse toque de modernidade contemporâneo, né? Esse painel ele tem uma luz aqui por cima dele, aqui nessa lateral. Essa parede do fundo e essa da lateral aqui tem um cimento queimado, tá? Ou marmorato, marmorizado da Souvenir. Eu coloquei uma frase aqui, o work hard, mas vocês podem personalizar da forma que preferirem ou nem colocar, tá? Lugar para prender a barra reta, a barra W, os halteres, as anilhas, os pezinhos aqui, step, tá? Espaço para tudo que vocês precisam, tá? E a vista do fundo, né? Para fora, o ar-condicionado fica aqui, que fica mais perto da área técnica, então essa parede aqui é a mais aconselhável. Uma porta de correr aqui, tá? Aí o vidro fixo na parte inferior e a janela que abre na parte superior. Nós temos lá o muro que subiu, trazendo privacidade para vocês, malhando aqui em relação a vizinho e vice-versa. E vocês daqui têm vista para a piscina, para o telão, para tudo, né? Para essa parede de elementos vazados que a gente criou. E o estúdio de música, né? Com espaço aqui para teclado, bateria, guitarra, contrabaixo, mesa de som, caixas de som, caixa de retorno, né? Caixa no alto. A parede acústica, né, utilizando aí dessa espuma acústica, e são 2 paredes acústicas, né, a que divide com a academia e a do fundo, e são 2 paredes, perdão, de marcenaria. Essa aqui que tem a porta que a gente faz o acesso, né, por aqui a gente sai para pegar a escada e descer ou para ir para a academia, e essa outra aqui que tem esse perfil de LED que camufla aqui, ó, uma porta para um acesso técnico, que eu já explico para vocês no 3D para onde esse acesso técnico vai. E o ar-condicionado no fundo, mais próximo também à área técnica, que fica lá na área externa, tá? Que eu já mostro como funciona. Bom, aqui é onde fica ali no fundo a área de serviço de vocês, tá? Em um vaso, o limoeiro, que vocês também comentaram comigo que possuíam, tá? Ó, já tá até dando limão, ó. A janelinha aqui do lavabo de vocês, e aqui, ó, eu tenho um piso de chapa, tá? E parte com um teto de vidro aqui. Então esse teto de chapa aqui é para caminhar por cima e fazer a manutenção das máquinas de ar-condicionado. Vocês podem ver, ó, tem até uns gradis aqui para a pessoa não cair, tá? Aqui é a janela da cozinha, a porta da cozinha fica ali à direita, lá ao fundo a porta da lavanderia. Aqui nesse fundo a gente consegue pendurar uma roupa sem interferir, né, na estética ali da nossa área de lazer. E na parte superior, ó, embaixo e em cima, tá? Ó, a portinha ali, ó, para acessar
acima do telhado, o sótão da casa, né? Aí aqui as máquinas de ar-condicionado que vocês já possuem e as máquinas que tem que acrescentar, uma grande ali, ó, para a área gourmet e duas menores aqui, né, para poder atender o estúdio e a academia, além das que vocês já têm na casa, né, que tem uma de ladinho aqui, tem as outras lá, a janela do banheirinho lá de vocês, ó, da suíte, tá? E essa passagem aqui. E uma foto noturna para mostrar como fixo de noite, né, a iluminação aqui nesses cobogóis à noite, a iluminação aqui, ó, lá também na cascata, ó, a criança de efeito no travertino, toda a iluminação, ó, nessa beira desse pergolado aqui de vidro, né, e alumínio, a iluminação aqui, ó, em cima e embaixo aqui as arandelas também tem do outro lado, aqui nos lados aqui, tá? Uma foto noturna para que a gente tenha um vislumbre de como essa iluminação funciona, de como vai ser a vista, né, da porta da sala olhando para o gourmet em um dia que vocês irão utilizar à noite. Então eu busquei uma coisa bem elegante, de pouca manutenção e com o melhor que o bom gosto pode oferecer para nós aí, dentro das características do imóvel, do revestimento que vocês já têm, respeitando a arquitetura que vocês já possuem e criando um anexo que converse, né, com o que vocês já possuem. Bom, passando aqui, né, para o 3D, eu vou tentar ser breve aqui com a parte do 3D, vou citar algumas medidas, mostrar alguns detalhes, mas eu acredito que eu já tenha falado tudo que é pertinente ao projeto, né? Eu tenho aqui uma planta de situação, né, que a gente pode perceber, ó, aqui é o formato, ó, da casa que já existe, o telhado que já existe. Então eu criei aqui um grande bloco, né, com 2 pavimentos, tá? Vou te passar as medidas aproximadas de, só um segundo, 4,80 metros por 9,30 metros. Isso aqui é no telhado, tá? Por dentro essa medida deve ser um pouquinho menor. Tá? Tem o beiral do telhado considerado e tudo mais, mas ele chega bem perto do telhado da casa aqui, ok? E aí a gente faz essa intercomunicação aqui entre esse bloco e esse outro bloco através dessa passarela de manutenção aqui, ok? A piscina fica aqui mais próxima a esse muro para ter proteção do sol, de acordo com o estudo da questão de insolação, e também para que a gente, quando chegasse por aqui, se eu faço essa construção de costas aqui para a vizinha, ela já se tornaria uma construção menor em relação ao que ela ficou ali, né? E também não daria esse acesso técnico aqui. E a piscina ficaria mais ao fundo, mais escondida, porque prolongaria esse muro com uma construção de 2 andares. Da sala você teria uma visão para uma construção e não para uma piscina. Então essa piscina foi colocada aqui de maneira estratégica para ficar central. Da sala eu vejo a piscina do gourmet, eu vejo a piscina, quando eu chego eu vejo sala, vejo piscina, vejo gourmet. Então esse posicionamento, essa implantação da piscina aqui foi feito para colocar a piscina no coração do projeto. Então da onde a gente estiver, né, a gente vai ter sempre essa vista para a piscina, mas quando eu estiver entrando aqui, né, pelo portão, essa piscina está resguardada em privacidade, tá? Olhando as perspectivas isométricas para entender como tudo isso aqui funciona, tá? Vamos rápido aqui, ó, no muro, ó, o volume transpassando a altura do muro com a capa preta de granito lá em cima igual ao restante do muro, tá? A textura, o portãozinho basculante com um portão de pedestre embutido, iluminação embaixo, tá? Aqui, ó, nós temos, ó, um espaço aqui, ó, descoberto e um espaço coberto e outro espaço descoberto, tá? Na parte das poltronas, estamos no espaço coberto, a parte do living, né, a sala de estar externa, tá aqui na parte coberta, tá? O piso rebaixado para receber essa água da cascata e rebombear ela para ela ficar recirculando, fica em área descoberta, e o milagre fica ali, né, contornando essa cascata, mantendo aí a cascata original que a gente já tem, sem precisar fazer demolição, sem remover, apenas fazendo complemento para ela descer até tocar o chão. Na parte de cima eu removi o revestimento aqui para trazer uma fachada mais sóbria, tá? E deixei o travertino tomar esse protagonismo aqui na frente com a luz de baixo para cima. Então aqui a gente coloca só as arandelas, tá? Como você colocou o revestimento, não tem pontos de elétrica, a gente, para fazer essa iluminação aqui aos lados da janela, a gente vai precisar de quebrar o revestimento, então entrar aqui com a textura e fazer essa virada aqui, né? Vem aqui e faz a virada aqui na quina, né? Não troca de revestimento numa quina viva. Aqui embaixo eu optei por deixar, mas em cima, como aparece para a rua, influencia para a rua, a decisão mais harmônica foi entrar com a textura aqui em cima, ok? Voltando,
Temos aqui um telhado não embutido, apoiado aqui no muro, né? A gente eleva o muro, faz o muro inclinado e apoia esse telhado, faz o forro aqui, um telhado flutuante, tá? E temos aqui, né, o muro existente, e aí a gente entra com os tijolos vazados em uma estrutura, né? Nós temos os 3 pilares aqui que já existem, nós temos uma cinta de amarração em cima, e a gente cria um engrossamento desses 3 pilares para ele não querer tombar, porque se tornou um muro muito alto, né? Aqui, ó, no meu projeto está previsto 5,70 m de altura de muro. Então, o pilar convencional não vai segurar. Então, a gente precisa fazer esse aumento de seção do pilar aqui, ok? Para poder não sofrer com a ação dos ventos, mesmo que seja tijolinho vazado, é prudente que a gente engrosse esses pilares, ok? Após essa garagem, a gente tem aqui a passagem coberta, né, para entrar para a sala, e também para a nossa área gourmet. A gente cria um beiral, né, de 1 metro. Aqui eu estou trabalhando com 1,60 m também, de beiral aqui flutuante, tá, de alumínio com vidro em cima, ok? E a construção aqui, né, da área gourmet, agora eu vou te passar a medida não pelo telhado, né, mas da construção, 8,80 m por 4,30 m, ok? São as medidas que a gente trabalhou aqui para poder construir essa área gourmet. Vou fazer aqui um cálculo rápido, 8,80 vezes 4,30 são 37 metros quadrados, 37,84, que dá aproximadamente 75 metros quadrados de construção nos 2 andares, tá? E aí aqui em cima, ó, temos essa parte de baixo aqui fixa, né? E essa parte de cima aqui móvel. Temos uma porta aqui para isolar, né, a área gourmet bem na divisa da área gourmet, perdão, a academia bem na divisa da esquadria, tá? Então essa porta de correr aqui isola essa área, e a gente tem uma outra porta ali, ó, que acessa, né, o estúdio, ok? E quando a gente olha pela outra perspectiva, né, a gente vê aqui as costas, né, da edificação, e a gente tem aqui, ó, a área técnica, as 5 máquinas de ar-condicionado que vocês já têm, mais a máquina da academia, mais a do estúdio, e aqui a da área gourmet, que é uma máquina mais robusta. E esse piso aqui, ele é todo de chapa, tá? Eu fiz aqui como se fosse aquelas chapas vazadas, se chover atravessa, tá? Mantém ventilado, não enclausura ali a cozinha, a ventilação da cozinha. E eu coloquei esse guarda-corpo aqui para a pessoa não pisar no vidro, apesar de que esse vidro pode ser caminhável, mas eu imaginei que vocês também poderiam se sentir desconfortáveis de ver o vidro e tudo mais, então eu criei um guarda-corpo aqui, tá? Até porque as crianças podem acabar tendo acesso aqui, então fica mais protegido para ninguém passar, ninguém cair. Por que a criança pode acabar tendo acesso? Claro que vocês vão ter chaves, né, e vão trancar, mas eu vou ocultar o teto aqui. Quando eu subo pelas escadas, tá? Eu tenho 2 portas aqui numa circulação. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês, tá? Ó, terminei de subir pelas escadas, eu tenho aqui uma circulação bem pequenininha, tá? Eu tenho aqui uma porta que me leva para dentro do estúdio. Dentro do estúdio eu tenho espaço para caixa de som, eu tenho um grande tapete aqui por cima de um piso vinílico para poder passar os fios que ligam os equipamentos sem ninguém tropeçar, né? Eu tenho aí o espaço aí para todos os equipamentos que vocês me pediram, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, a mesa de som, que é fundamental para ligar tudo isso, né, e as caixas de som. Eu tenho o isolamento acústico aqui, tá, trabalhado aqui com aquela espuma, fazendo a paginação xadrez, tá, e eu tenho painéis em marcenaria, escondendo aqui uma porta, que eu disse que ia explicar quando viesse para o 3D, né, e a porta de acesso. Esses painéis aqui podem ter lã por dentro, a porta pode ser engrossada com lã de isolamento por dentro também, para manter isso aqui como uma boa caixa acústica, o forro também, tá? Para que a bateria não incomode a vizinhança, inclusive vocês também. Às vezes o filho de vocês pode estar ensaiando aqui na bateria e vocês querendo dormir, né? Então, num domingo de manhã, não sei. Então, é um ambiente totalmente isolado, ok? Mas nessa porta aqui, camuflada por uma iluminação vertical, nós temos aqui uma pequena passarelinha, olha, por cima da escada. Tá vendo? Que dá aqui uma boa altura, ó, 2,25 m, dá para passar por aqui, né? E aí aqui a gente tem uma outra porta que vai ser trancada, só vocês vão ter a chave, as crianças não, né? Para manutenção. E aí aqui em cima nós temos aí essa área técnica de manutenção prevista, tá? E a gente pode perceber, ó,
que a gente tem essa cobertura aqui, né, que cobre aqui essa frente aqui onde é a sala, cobre aqui essa frente onde é o gourmet, e ela avança um pouquinho aqui com esse vidro aqui para trazer um pouco de luz natural aqui para nossa área de serviço, né, nossa parte operacional da casa aí, tá bem? Voltando aqui, olhando aqui em cima novamente, depois que eu passo por essa porta, né, eu tenho a academia. Então, ó, eu tenho um painel em marcenaria aqui, com a luz por cima e pela lateral. Eu tenho um grande espelho aqui, um espelho bom, tá? Um espelho de 1,20 m por 1,80 m, fixado nessa marcenaria, que vai até o piso, mas para antes do teto, para esse cimento queimado poder circular, tá? O cimento queimado é uma excelente opção, tá? É bem durável, é bem bonito, dá um excelente acabamento também, tá? Eu fiz um móvel, fiz aqui um tabladinho, ó, para poder colocar os pesos em cima, um suporte aqui de inox para colocar as barras reto e W, tá? O móvelzinho para o apoio de vocês, aí os steps, tudo mais, e o banco e a bicicleta para quando vocês estiverem aqui pedalando na bicicleta, né, ter a vista do quintal, da piscina, tá vendo? Como elemento central, como eu disse anteriormente, né? E os tijolos vazados para trazer essa privacidade para vocês, não só na piscina, mas também aqui na academia, ok? Bom, explicado aqui o segundo andar e a nossa integração ali, né, com a área técnica, como se faz o acesso, eu vou ocultar aqui o forro, né, e a gente vai ter aqui a visão da área gourmet, tá? Na área gourmet, ó, a porta ela tá recolhida aqui no canto do vão, tá? É uma porta de 6 metros, tá? Por 2,10 de altura, mesmo padrão da porta da sala de vocês, tá? Pode correr tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá. Eu até diria para fazer embutido, mas só vai criar manutenção. Acho que o simples aqui funciona melhor para vocês, tá? Eu tenho uma península de 2,80 por 1,20. Dá para vocês colocarem confortavelmente aí 4, se apertar até 5 cadeiras, mas optei por cadeiras mais espaçosas, tá? Banquetas confortáveis, como são vocês dois e os 2 filhos, né? E um de vocês ainda vai estar aqui manuseando a churrasqueira, então é mais do que o suficiente para a família de vocês, né? Para o dia a dia, para o uso cotidiano. O revestimento aqui, ó, embaixo da bancada, com uma luzinha debaixo da bancada, o revestimento que vocês já têm de destaque na casa de vocês, que vocês já usam em outros cômodos. O mesmo revestimento, ó, aqui, ó, atrás da bancada, tá? Um armário profundo, alto, para vocês poderem ter uma pequena despensa aqui, né? Para guardar espeto, tábua, carvão, coisas que vocês podem precisar para o churrasco, né? Acendedor, vocês podem comprar o balde de acendedor, não precisa ficar comprando de pequenininho. Vocês têm lugar para guardar as coisas. Bastante armário, né? Embaixo, em cima. Uma coifa para vocês poderem, quando estiver com ar-condicionado, não afetar o uso do fogão, tá? O depurador de água, que vocês não têm dentro da casa. Geladeira e torre quente, mais armários, né? Mais armários aqui também na península, embaixo da churrasqueira, gavetas, tudo que vocês precisam. Dentro dessas gavetas aqui do fogão, você pode abrir uma gaveta grande dessa aqui e ter gavetas menores dentro, tá? Não tem problema nenhum. Só aqui que é perto da pia, você lavou, secou, vai guardar, aí aqui fica mais prático de abrir a gaveta aqui, tá? Tudo minimalista, puxador cava, tá? E aqui, ó, na parte da área de jantar, né, nós temos aí uma TV com a prateleira e um buffet aqui para guardar as louças, para servir a mesa, tá? Uma mesa triangular para deixar o fluxo bem interessante aqui ao redor dela, tá? Para não ser uma mesa quadrada, uma mesa muito comum, tá? Mais um elemento de destaque, com um pendente acima dela, as iluminações aí acima da bancada também, né? Eu chamo de luminária de sobrepor tubete, é como se fosse um tubinho, né? E alguns spotzinhos para criar também algum detalhe, além de atrás da porta aqui, né, onde a gente tem o caixonete da porta, eu coloquei uma iluminaçãozinha para fazer uma luz lateral aqui nesse painel que esconde a nossa porta
do lavabo. Assim que eu abro o lavabo de frente, eu tenho as janelas que dão lá para a área de serviço. Se vocês preferirem, a gente pode fechar essa janela e prever uma ventilação mecânica direto na parede, um exaustor, mas não vejo motivo, tá? Sempre é melhor quando a gente abre a ventilação. Prateleira em granito para apoiar aqui, né? Um papel higiênico, um aromatizador de ambiente, uma bancada estreita com uma cuba de semi-encaixe bem elegante, né? Mais uma vez os tubetes aqui, o teto e a base da escada revestidos em marcenaria, a parede de frente e a parede da pia no nosso revestimento de destaque que vocês até têm aí, mais uma vez o nosso granito branco Itaúnas escovado, que é contornando janela, fazendo a bancada, né? E atrás da bacia sanitária eu entrei com revestimento marmorizado, branquinho, bem discreto, tá? E a bacia sanitária com a ducha higiênica aqui, tá? O chão de toda essa área aqui, aí sim, travertino, tá? Essa área interna, e a parede ali do fundo na textura mesma que toda a casa, não só do fundo, mas também a da frente, né? A da escada aqui que sobe, ok? Até lá em cima, ó, por dentro, ó, também, ó, exceto as paredes do estúdio, tá? E essas duas aqui que seriam lá em cima da academia, que ficam em marmorizado. Esse marmorizado aqui tá cinza, mas se vocês não gostarem, vocês podem fazer ele bege, pode fazer de uma cor, pode escolher, pode ter uma tonalidade azulada, esverdeada, o que melhor combinar com a personalidade de vocês. Eu optei por um cinza claro por ser mais neutro, mais urbano, mais academia, tá? Mas isso também é uma questão que vocês podem opinar, tá bem? Bom, não só a garagem, mas também esse complexo aqui, né, foi coberto em telha sanduíche 60 mm dupla face com miolo em PIR, tá? Que é o material mais tecnológico que a gente tem, que vai trazer conforto térmico acústico. Quando chover não vai fazer aquele barulho de galpão quando chove, um barulho extremamente incômodo, vai trazer isolamento térmico acústico, dispensa que você tenha laje aqui em cima, tá? E a gente aproveita a laje, as caixas d'água que estão em cima da casa para fomentar essa área aqui, tá? Então a gente puxa a instalação aqui da casa, desce e fomenta essa área aqui embaixo, da área gourmet, ok? Tendo em vista que a gente tem uma cisterna aqui abaixo dessa área do living que foi criado logo na chegada. Então essa cisterna aqui vai funcionar meio que como o excedente de demanda, né? Para atender o excedente de demanda que o gourmet vai fazer, a gente vai trabalhar com essa cisterna bombeando para essas caixas d'água. Então você já tem as caixas d'água que você precisa para casa e a cisterna vai dar o excedente que você precisa aqui para sua área gourmet, que inclusive também pode atender o chuveirão aqui da piscina para em dias que faltar água vocês não ficarem sem água. Então da caixa d'água até o chuveirão da piscina, algumas torneiras no quintal estratégicas, a área gourmet, vocês podem tirar direto da caixa d'água. Vocês terem uma ou outra só que não seja da caixa d'água para vocês terem ciência de quando faltar, tá bem? Bom, esse é o projeto, são os detalhes, né? Voltar aqui para nossa foto emblemática noturna, mostrando como funciona isso, a iluminação aqui na beira desse pergolado que foi criado para iluminar bem a área da piscina, né? Eu espero que gostem, tá? Já me aprofundei em iluminação, em texturização. Geralmente eu não vou tão fundo nessa primeira apresentação, porém como vocês estão com pressa, a equipe está ficando vaga aí, vocês querem aproveitar, eu aprofundei bem, tá? Então qualquer detalhe que vocês queiram fazer o ajuste, o momento é agora, tá? Então eu estou fazendo essa primeira apresentação, vocês têm direito a pedir ajustes, modificações. Se tiver qualquer dúvida, não hesita em perguntar, pergunta, não tem pergunta burra, burro é não perguntar, eu costumo dizer, tá? Então, qualquer dúvida sobre funcionamento, sobre logística, sobre como constrói, me perguntem, que a gente tenta fazer aí uma apresentação dinâmica, eu gravo outro vídeo para vocês para explicar. Se tiver algo que vocês queiram modificar, me peçam, a gente faz a modificação. Me perguntem qualquer coisa, tá? Se for para modificar, o momento é esse, tá bem? Depois que vocês assistirem isso aqui, se vocês pedirem modificação ou não, vocês falarem para mim, Janquiel, está aprovado, pode seguir com o projeto. Eu vou trocar de programa,
tá? Eu vou sair desse programa aqui onde eu modelei digitalmente em 3D a casa de vocês e a solução para o restante dela, tá? E aí eu vou passar para um outro programa onde eu faço a documentação, aonde eu coloco as medidas nisso, aonde eu crio as folhas que vão ter que ser impressas para poder seguir, tá? A gente tem um trabalho ainda grande pela frente, tá? Então eu preciso fazer toda a especificação de mobiliário, detalhamento de marcenaria, de marmoraria, de iluminação, de tomadas de ponto de água. Eu vou prever tudo isso para vocês, para a gente criar um manual, tá? Um caderno que vai ser utilizado para tocar essa obra, ok? Então, eu preciso que vocês assistam. Se tiver modificação, peçam. Não havendo modificação ou depois de feitas as modificações, eu preciso que vocês aprovem, e quando vocês aprovarem não será mais permitido fazer alterações, e aí eu vou iniciar o processo de documentação disso daqui, tá? Geralmente eu levo de 2 a 3 semanas aí, tá? Até um mês para entregar essa etapa de documentação num trabalho como esse de vocês. Então, com o mais dinâmico, com o mais breve a gente for aqui nessa etapa, após a apresentação, onde vai haver a tirada de dúvidas, vai haver as modificações, ajustes para entrar aí dentro das pretensões de vocês, para atender a expectativa, a experiência de vocês como usuários do espaço também, tá? Para fazer sentido para vocês, se algo, eu esqueci de uma coisa, ou eu pedi isso aqui, mas não gostei, queria mudar, tá? Depois que a gente ajustar e tiver redondinho, vocês falarem, Janquiel, é isso que eu quero, pode seguir, aí começa a contar um prazo mínimo de 3 semanas para eu finalizar. Porém, eu já vou liberar para vocês a medida da piscina, eu posso liberar a medida grossa aí da construção para vocês começarem a cavar sapata, levantar a parede, e aí a gente vai fazendo acompanhamento e eu vou até o local, eu oriento o pessoal, e aí nesse tempo eu vou desenrolando essa questão de marcenaria, paginação de revestimentos, pontos de elétrica, hidráulica, esgoto, todos os pormenores. Mas agora, assim que vocês me aprovarem, eu já tiro uma planta básica com as medidas básicas para dar para começar essa obra. Cavar sapata, concretar coluna, levantar muro, cavar piscina, a gente já libera essa obra para começar. E aí, enquanto a obra vai andando, eu vou finalizando esses pormenores aí, né, do detalhamento que a gente precisa fazer. Tá bem? Então, eu espero que gostem, eu espero que tenha conseguido atender a expectativa, a necessidade de vocês, né? Conseguir fazer de forma harmônica, que a gente criasse esse anexo, que conversasse com a casa de alguma maneira, mas que fosse eficiente na construção, né? Porque esse telhado colonial não seria muito eficiente, ele é muito pesado, ele requer muita estrutura, ele requer muita mão de obra, ele é muito demorado. Então, busquei de alguma maneira modernizar sem desconversar, né, com o existente. Respeitei os revestimentos, a paleta de cores que vocês já possuem, tá? E tentei lembrar de tudo, né? Como a planta lá, o milagre, o limoeiro, a jabuticabeira, muito pouco jardim, então trabalhei o paisagismo com uma fonte lá na frente, com alguns vasos ali no fundo, com um piso em madeira natural ali, só na integração entre a piscina e o gourmet para trazer essa sofisticação, esse tato bom. É gostoso pisar descalço, não escorrega, sabe? Não que não tenha opções como piso cimentício atérmico, tá? Mas tudo dá manutenção. O piso cimentício térmico precisa ser impermeabilizado, senão ele começa a manchar. A madeira precisa ser tratada pelo menos a cada 2 anos. A recomendação é a cada 1 ano, mas aí depende do fluxo, do tráfego, da utilização. Mas pode ser de a cada 1, 2 anos fazer uma lixa e um verniz nessa madeira, um tratamento anti-cupim, tá? Mas é madeira de lei, mesmo que mole, ela não oferece risco, havendo a devida manutenção. Tá bom? Eu criei algo com todo carinho aí frente à nossa conversa aí, né? Entender a demanda de vocês, a necessidade de vocês, tá? Criei com bastante carinho, com bastante atenção a todos os detalhes que a gente conversou, tá? Se eu tiver deixado passar algo, me desculpem já de antemão e me digam para que a gente tente incluir, mas eu coloquei tudo que foi conversado e anotado com todas as preocupações técnicas, para que a gente possa atender aí a demanda da família de vocês e que o lar de vocês possa ser um espaço de muitos momentos felizes e que vocês olhem para isso e se sintam em casa, se sintam acolhidos e que faça sentido. O que mais importa para mim não é estar certo ou errado dentro de técnica, execução e tudo mais, mas que faça sentido para vocês, tá? Então
eu encerro essa apresentação perguntando, tem algo que não faz sentido para vocês aqui, que vocês gostariam de modificar, que gostariam de ajustar, desde um revestimento ao posicionamento de um mobiliário, tá? Qualquer coisa, tá, que vocês possam tirar alguma dúvida ou pedir algum ajuste, tá? Pode falar, tá? Sou todo ouvidos. Eu espero que gostem, eu espero que atenda e aguardo o retorno e feedback de vocês, tá bom? Um forte abraço, uma excelente semana e até breve. Tchau, tchau.